Eu sou Lucy Quintiliano Emídio e estou aqui hoje com os irmãos por essa experiência alegre. E aí eu vou falar o que aconteceu na minha guerrinha interna. Sabem qual o tema que Deus me deu, que veio ao meu coração, que ardeu, para falar com os irmãos hoje? Onde está seu Eliseu? Aí, quando eu pensava na história, eu li, eu falei, não combina, não está dando certo, não bate. E aí eu vim, e aí fui lá, e olhei Eliseu, e olhei, e li, meditei, pensei, orei, e nada. E aí eu preparei o PowerPoint. Qual é o motivo da reunião, do encontro? Não é gratidão? Eu queria que vocês observassem uma coisa. Quem já ouviu as pessoas hoje em dia, por exemplo, eu chego para essa irmã simpática que está na primeira fila, ela vem me dar algo. Aí eu digo assim para ela, gratidão. Vocês já ouviram que agora tem essa moda das pessoas falarem gratidão? Eu particularmente discordo. Eu entendo que eu posso dizer para ela, muito obrigada, querida, mas gratidão é uma expressão que envolve uma dimensão muito maior. Muitas vezes você simplesmente, para agradecer um copo d'água ou por alguma coisa que você fala gratidão. E aí, com essas alterações de sentido, a gente vai muitas vezes perdendo a dimensão do que significa gratidão. O pastor Vitor, lá na igreja, às vezes fala que antigamente, quando uma criança nascia, o que os pais faziam? Culto de ação de graças. 15 anos, culto de ação de graças. Noivou, culto de ação de graças. Passou na faculdade, passou no concurso, tudo tinha um culto de ação de graças. Em muitos lugares ainda se faz. Muitas pessoas preservam esse entendimento de que a gente tem que fazer memoriais, tem que fazer registros, tem que fazer um marco e reconhecer, porque esse é um princípio da palavra. Mas quando a gente fala de gratidão, a gente vem do latim, gratia, quer dizer um favor não merecido. Eu recebo algo que eu não fiz nada para receber aquilo. Então foi uma graça a mim concedida. Para os cristãos, fala da graça salvadora. Cristo nos salvou sem que nós pudéssemos de forma alguma pagar por essa salvação. Foi um preço alto que Ele pagou para o nosso resgate, sem que nós possamos nunca, ainda que a gente tenha uma vida de santidade, de retidão, é um preço impagável. Ele pagou a nossa dívida, se fez dívida por nós. Então, a gratidão é o ato de reconhecer que eu recebi algo que eu não merecia. E por isso, as mulheres e a igreja está aqui hoje, em gratidão, celebrando a MCM, 99 anos da MCM. Aí, a neurociência, quando vão os estudiosos observar o efeito da gratidão, eu não sei se os irmãos sabiam que nós temos uma seguinte questão. A nossa mente, ela não distingue fantasia de realidade. Então, muitas vezes, quando a gente sonha, por exemplo, que está caindo, você pode acordar se agarrando em alguma coisa, porque o organismo não distingue fantasia de realidade. A nossa mente não percebe. Então, o que acontece? Dependendo do que você pensa, de como você carrega e abastece a sua mente, é como o seu corpo vai reagir. Então, por exemplo, se eu ando nessa postura, e eu vou chegar para os irmãos assim, olha, irmãos, eu estou vendendo aqui um produto que é para dar uma boa disposição, para as pessoas poderem ficar mais animadas. Vocês comprariam esse produto de mim? O meu corpo não convence. Então, a sua postura diante da realidade do seu próprio cérebro, quando você tem uma postura fechada, quando você se prostra, as suas palavras também te puxam para baixo, sabe o que acontece? O cérebro entende que o seu organismo está numa condição que precisa poupar recursos. Então, ele diminui as reservas e te bota em modo de repouso. E aí você não vai ter vitalidade. Ao passo que se você... Isso aí tem um vídeo que eu trabalho até muito com os clientes, que é um vídeo da Amy Cuddy, que fala sobre postura. Quando você se coloca numa postura aberta, o queixo levantado numa determinada altura, e com um olhar firme, sorrir para as pessoas, você percebe na rua que as pessoas vão começar a sorrir de volta.
E aí o seu cérebro cria uma conexão e você vai se fortalecendo. E o que a gente quer dizer aqui? Se eu sou grata, se eu tenho gratidão, o meu cérebro vai começar a entender um momento de alegria de algo que eu recebi sem esperar. E aí eu começo, trabalhando com esse sentimento, eu vou produzir dopamina, que é um dos neurotransmissores que a gente brinca de chamar de um dos hormônios da felicidade. Então, a sua atitude de gratidão. Irmão, se você jogar na internet, no YouTube, gratidão, vai aparecer gente de todas as religiões discursando sobre o tema. Pessoas que estão ganhando dinheiro por conta da ideia de trabalhar gratidão. Então, nós temos na gratidão a base do nosso relacionamento com o Senhor. Gratos pela salvação. Gratidão porque recebemos algo que nós não poderíamos pagar nunca. Gratidão é um princípio bíblico. Eu coloquei ali só 2 versículos, mas se nós formos colocar versículos que falam sobre gratidão, em tudo dai graças, seja agradecidos. Quantos versículos, né, nós poderíamos falar que a palavra de Deus nos traz falando sobre gratidão? Nós temos lá, né, quando Jesus cura aqueles leprosos e apenas um volta para agradecer e Jesus destaca. Cadê os outros 9? Por que não vieram? Então, o sentimento de gratidão, ele não tem a ver com a condição que você está vivendo. Dentro do contexto em que você vive, seja qual for a situação, será que não há nada pelo que dar graças? Será que não há nada pelo que louvar? Continuando. Mulher cristã em missão. Esse trecho a irmã leu, falou, né? Eu sei que a igreja trabalha a questão do valor da MCM, as funções, as atribuições, a visão da MCM, como ela é constituída. É uma das questões ali, olha, capacitar-se para a missão de esposa e mãe, aperfeiçoar-se física, espiritual e emocionalmente. Irmãos, a igreja do Senhor hoje em dia é um reduto de saúde. E se não é, deve trabalhar nesse sentido. Por que razão? O que é mais difícil na sociedade de hoje? Nós vivemos na sociedade do selfie, aonde o indivíduo tem se voltado cada vez mais para si, onde cada vez é mais difícil encontrar alguém que esteja ali lado a lado para você dividir as suas dificuldades. O que as irmãs fazem aqui quando se reúnem? Trocam as suas dificuldades, tem parceiras de oração, tem amizades que a gente sabe que foram geradas para o Senhor. Esse é o padrão da igreja de Cristo. As pessoas se reúnem em grupo, mas o objetivo é entender que somos parte de um mesmo corpo. Então, essa movimentação das mulheres, ela serve de base, de estrutura para o fortalecimento de outras mulheres. Por exemplo, na minha célula, no grupo de mulheres integradas, algumas, tem uma que congrega numa outra igreja, tem algumas que raramente vêm à congregação por conta de morar em outro lugar distante. Mas a nossa reunião semanal, que é, por incrível que pareça, online, favorece a comunhão, os momentos de oração. Então, qual é o objetivo das mulheres, o trabalho em grupo? Na sua faixa etária, no seu segmento, está em contato com outras e compartilhando vida. Ali, então, o que os irmãos acham da condição da mulher hoje? Eu preciso dizer, quando a gente olha o mundo vendo a condição das mulheres, a irmã falou aqui sobre a questão do empoderamento. Irmãos, eu não quero fugir do tema e daqui a pouco os irmãos vão entender por que estou falando. Mas assim, é muito importante que a igreja entenda o momento que nós estamos vivendo. Eu tive aniversário, a formatura de um amigo não cristão, e nós depois da formatura fomos para um lugar, né, no bairro de Botafogo, para fazer uma refeição. Irmãos, eu saí de lá com o coração apertado, entristecido. Eu falava: Jesus, tem misericórdia. Irmãos, um bar, um restaurante inteiro, as ruas cheias, muitos restaurantes, muitos. Mas assim, os jovens desconhecem o significado do que ainda seja ser homem e ser mulher.
eu nem sei se Sodoma e Gomorra expressaria o que a gente vê nas ruas hoje do Rio. E isso dói o nosso coração, porque a gente sabe que essas questões, elas afetam as pessoas de um modo geral. Jovens cristãos que foram criados no nosso meio e vão para as universidades, que foi o lugar onde um ensino foi entrando nas bases e mudando, corroendo a estrutura e os princípios da palavra de Deus. Então, uma organização que se envolve em desenvolver crianças, meninas, jovens, né, mulheres em diversas faixas de idade, ela tem que realmente ter sabedoria e buscar estratégias para continuar se mantendo conectado. Onde estão, né, nossas crianças e jovens? O que eles estão recebendo de informação, de conhecimento, de forma que eles possam continuar seguindo esse chamado de Jesus? Outras áreas de atuação: bebês, jovens, mulheres, família, sós, terceira idade. São grupos que precisam de atendimento, precisam de orientação, precisam de conexão. Nós somos seres de contato, nós não fomos criados para vivermos isolados. Então, a MCM, na sua missão, ela visa alcançar esses grupos. E qual é a base? É conhecimento. Conhecimento são, com base em princípios sãos que vêm da palavra de Deus. Então, é uma organização, como a nossa irmã já disse, atende, né, à grande comissão. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos repetir, irmãos, é um versículo, né, que é um textual para nós, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mais forte. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente fala ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, será que a gente consegue incluir toda criatura no nosso chamado? Toda criatura que está no nosso redor, a gente tem conseguido incluir no nosso ide? Não é para responder, é só para pensar. Então, irmãos, oferecer subsídios à mulher para aperfeiçoar-se física, espiritual, social e emocionalmente. Irmãos, sabem qual é uma das profissões desse tempo? Com maior crescimento, com maior boom? Quem sabe? Oi? O coach, ele faz um trabalho mais próximo. Mas sabem quem é difícil hoje em dia um psicólogo, a não ser que ele realmente não tenha uma experiência ou não, né, de alguma forma não se envolva da forma devida. A quantidade de faculdades formando profissionais, e todos eles se envolverem, eles terão um campo de trabalho, porque a necessidade, a procura é imensa. Os grupos de profissionais estão constantemente em aperfeiçoamento, em trabalho para atender a demanda. E assim, pela realidade de hoje em dia, a demanda é tão grande, irmãos, que às vezes os próprios profissionais acabam adoecendo. Por exemplo, na pandemia, eu atendia somente presencial antes da pandemia. Na pandemia, eu comecei a atender online. Irmãos, no final daquele processo, eu estava numa estafa e no estresse. Tamanha foi a mobilização. E a gente continuou vivendo numa sociedade adoecida. Uma sociedade que tem medo. Uma sociedade que não consegue reconhecer a si mesmo como pessoas de valor. Porque a desconstrução da mente, da imagem de Cristo em nós, faz com que as pessoas sejam afetadas na sua autoestima. Se eu não tenho de mim uma referência de valor adequado, vai ser difícil eu crer que alguém me valorize. Se eu não tive na minha história familiar o reconhecimento de valor, a ideia de um relacionamento, de um pai amoroso que cuida, como eu vou ter ideia de que um pai distante cuide e me ame? Então, muitas questões passam por esse entendimento da relação espiritual, emocional, física, no conjunto do ser total que nós somos.
Então, quando a gente fala de anunciar o Evangelho, a gente não pode considerar, achar que o homem é só o homem espiritual. Ele tem um corpo, né? Ele tem um corpo, e esse corpo abalado, adoecido, ele vai afetar as emoções. Emoções adoecidas afetam também o espírito, e vice-versa. Tem pessoas que às vezes dizem assim: ah, depressão é falta de fé. Concordam que depressão seja falta de fé? Alguém concorda? Não. O que vocês acham que aconteceu com Elias, quando depois de derrotar Jezabel, ele passa por uma situação e se encolhe numa caverna, e precisa que o Senhor envie socorro para retirá-lo de lá? Então, irmãos, a nossa estrutura emocional também adoece. A depressão é um processo de uma guerra interna, aonde dois pensamentos, duas questões internamente vão sugando as suas energias. Quando a gente vai estudar geografia, você vê, tem uma montanha e numa depressão, ou seja, uma queda, é uma descida no estado de ânimo. E isso nos afeta ainda como cristãos. Então, quando as mulheres promovem palestras, atividades, confraternização, elas estão mobilizando outras pessoas para a saúde, para buscar saúde, para trocar conversa. Hoje em dia tem brincadeira que diz que um café com as amigas vale um processo terapêutico. E é verdade. Quando você se junta com alguém, quando você troca, você está passando por um processo de cura, de restauração, de aumento de confiança, de restauração de vínculos quebrados. Então é muito importante que a gente entenda o papel da igreja, não só a MCM, mas esse papel de oferecer subsídios não só às mulheres, mas a todos, porque as mulheres atuam também no seu lar, como mães, como esposa, como avós, como tias, como mães de oração. Muitas são Déboras que intercedem, choram e gemem por filhos que não são seus. Então, essa visão da mulher que a irmã colocou aqui, o destaque que Jesus faz quando coloca um holofote na mulher, é porque ele sabia o que ele tinha colocado na estrutura ao criar a mulher. A sensibilidade que Deus dotou a mulher para fazer algumas coisas que o homem pode até fazer, mas que não são a sua habilidade principal. Então, esse entendimento do modo de ser da mulher favorece a sociedade. E aí, irmã Dina, eu vou, talvez, mexer um pouquinho na sua fala. Quando a nossa sociedade de hoje fala em empoderamento feminino, eu tenho uma certa resistência à ideia do empoderamento, porque o de fora eu não quero nunca que se misture com o nosso. Você bem afirmou que o empoderamento é quando Jesus entra na vida de uma mulher. Esse é o empoderamento. Mas eu acho que é importante a gente discernir qual foi o caminho que o empoderamento do mundo tomou. Que às vezes muitas jovens, adolescentes e crianças vão para a escola e ouvem a questão do empoderamento. O que acontece com o empoderamento feminino mundano? Ele levanta a mulher e ele subjuga e reduz a condição do homem. É uma mulher fortalecida e um homem aniquilado. É um homem emasculado. Então, o que acontece? A gente vai vendo uma inversão, porque, na verdade, o projeto não é a competição, é a cooperação entre homem e mulher. Para uma criança, a figura materna ou paterna, ela pode não ser exercida por um pai e uma mãe que tenham de onde essa criança nasceu, mas a figura, uma avó, um tio, um parente, alguém exercendo essa figura, supre a necessidade. A menina, para se formar, ela precisa da confirmação de uma voz masculina. O homem, para se formar, ele precisa entender e saber cuidar da doçura feminina. Então, quando falta esse lugar na configuração dos dois lados, a gente vê o que está aí fora. Por isso que a sociedade foi minada na sua base. Quando começaram a introduzir a desconstrução do modelo produção independente, mas havia mulheres que engravidavam antes sozinhas? Sim, mas havia uma estrutura familiar forte que dava sustentação. Essa era uma realidade social que a gente via. A ideia posterior passou a ser:
eu ignoro a figura de que meu filho precise de um homem, de um pai, de uma figura. Essa desconstrução foi gerando o que a gente vai vendo que é uma quantidade enorme de filhos que não têm a figura de pai. E a ideia de paternidade, quem é que nós chamamos do nosso pai? Por que desconstruir a figura do pai é tão importante para o reino das trevas? Porque fica difícil associar um pai que abusa, que maltrata, que não consegue nutrir como pai a figura de um pai distante. Pessoas que têm dificuldade, muitas vezes na sua história de relacionamento com seus pais, têm dificuldade de se relacionar com o nosso Deus. Então, irmãos, esse trabalho de educação, de proximidade, de contato, é algo de extrema importância. E aí, eu queria voltar agora para a MCM. Eu catei muito uma foto, a imagem não está muito boa, mas aquilo ali é a foto de uma igreja, uma sociedade da primeira igreja batista de Recife, lá no início, do século XX. E aí eu comecei a pensar se a MCM fosse uma mulher. E aí eu penso assim, bom, quando eu nasci, a MCM já tinha 20 e poucos anos, já era uma jovem. E aí eu pensei, uma mulher de hoje, nós temos aqui alguma irmã da MCM que tem 80 anos? Tem alguma irmã aqui de 80 anos? Quem tem 80? Fique em pé, irmã, por favor. Olhem que coisa linda. Eu sou da geração Baby Boomers. Sabe o que quer dizer? Depois da Segunda Guerra Mundial, os pais, resgatando aquela história, teve um boom de bebês. Então, quando a gente divide as gerações por faixa etária, eu sou uma Baby Boomer. A irmã, pode sentar, irmã. A irmã com 80 anos está mais próximo da idade do nascimento da MCM. Hoje, oi? Que maravilha. Mas levanta aí. Mas que maravilha, que maravilha. Olhem só. Quem mais? A outra irmãzinha aqui também. 80. Quantos? Olha que maravilha, que maravilha. Irmão, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Agora eu vou me entregar. Esse mês, algumas semanas atrás, eu fiz 70 mais 1. Aí o pessoal, mas por quê? Eu falei, não me venham celebrar 71, porque pode dar ideia do Código Penal, o pessoal chamar de 71, e eu não admito isso porque eu sou cristã. Então essa equação só vai se resolver no ano que vem, quando eu fizer 72. E aí o que acontece? Olha, aí agora eu vou me entregar e vou dizer. Quando eu era pequena, eu tinha uma tia em Santos e viajando para lá, minha mãe ligava para a telefonista para poder falar com ela. Era chamada via telefonista. Depois de muito tempo, tinha um orelhão grande, que era um posto no bairro de Irajá, onde eu morava, e era aquele orelhão enorme, pesado, que ninguém conseguia segurar um aparelho daquele. A caixa gigantesca e o aparelho também muito pesado. E aí a gente ia para fazer a chamada, tinha aquela ficha, tinha uma alavanca, todo um processo para você fazer a chamada. Eu vi. Depois de muito tempo, começou a história com a telefônica, mas só os muito ricos tinham telefone fixo nas suas casas. Na casa da minha tia tinha telefone, quando ia lá era uma surpresa, aquela alegria, vontade de mexer no telefone. Até que surgiu a companhia telefônica Cetel, antiga, e aí a minha mãe, depois de muito tempo, entrava na fila, se inscreveu e conseguiu comprar uma linha telefônica. Então eu vi a descagem telefônica via telefonista, depois aquele telefone gigantesco, depois o telefone, lá em casa teve telefone. E os anos passaram. E aí começou, depois de muito tempo, a telefonia móvel.
E aí, da telefonia móvel, a gente foi rodando, e chegou o que a gente tem hoje, que o celular, em todas as partes do mundo, tem um celular. Irmãos, por que eu estou falando dessas questões que vi? A gente viu, por exemplo, olha, o meu pai, nos anos 50, ele era porteiro num prédio em Copacabana. E aí, como é que meu pai era um homem de Deus, servo do Senhor? As roupas do meu pai, que era porteiro, ele andava vestido de linho. As pessoas pobres antigamente tinham cuidado com a roupa, andavam caprichadas, rasgadas. Se vocês olharem a moda, a evolução da moda, depois do século, da Segunda Guerra até agora, a gente vai vendo uma desconstrução, que hoje, uma calça rasgada, estraçalhada aos pedaços, vale às vezes 5 ternos. Eu não estou questionando a época, o hábito e o gosto dos jovens. Eu estou trazendo para os irmãos como a evolução da sociedade alcançou todas as áreas. Nós passamos, a MCM como mulher, passou por transformações. Mas, irmão, o que isso tem a ver com a palavra? Tem a ver que as irmãs vêm atravessando com um legado e elas têm uma bagagem que elas foram armazenando ao longo do tempo. Experiências de vida com Deus, um tempo em que havia uma perseguição ao Evangelho, que muitos que estão vivendo agora, creio que se Jesus não voltar até lá, verão, porque a gente já está passando por um processo de fechamento novamente, de perseguição ao Evangelho. Eu era do tempo que quando saía para a igreja domingo de manhã, não tinha Bíblia no celular não, era todo mundo com a Bíblia na mão, a gente era os Bíblia, lá vai os Bíblias. Nessa época, a palavra de um Bíblia valia um emprego. A nossa credibilidade valia um emprego, um lugar de segurança. Quando um crente ou um Bíblia abria a boca, ele era credibilizado. Eu já vi com meus olhos gente que, porque sentou no metrô do lado de uma pessoa com a Bíblia, levantou e mudou de lugar. Então, o que os nossos olhos têm visto na sua geração? O que os seus olhos têm visto em cada lugar? O que você tem carregado e armazenado do reino dentro de você? Essa é a questão. Marcada pela MCM. E aí eu queria voltar um pouquinho para a minha história, dizendo que eu fui marcada pela MCM. As memórias do lar. Eu me lembro, já desde pequena, as revistas que eram usadas para estudo, onde a gente fazia o culto doméstico. O culto doméstico era uma prática sagrada no lar cristão. Então, um valor a ser preservado, algo que a gente se reunia para fazer, todo mundo tinha que saber um versículo, tinha que saber orar, tinha toda uma vida de comunhão. Essa foi a influência que eu trouxe do meu lar. O meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade, mas a minha mãe nos preservou ensinando a palavra e ministrando. Mulheres da igreja. Guardem aqui, mulheres da igreja. Irmãs, a sua vida pode influenciar uma jovem que não tem nada a ver com você. Independente da sua idade, você pode ser um canal preciso que uma pessoa vai acolher. Há algumas pessoas que são as suas pessoas. Eu entendo que muitas vezes a gente fala assim, poxa, na igreja tem um monte de panelinha. Na igreja tem panelinha, tem gente que se reúne ali. Ah, aquele irmão assim é tão complicadinho. Ah, aquela irmã. Nós vamos ter problema porque nós somos seres em construção. Nós somos, sujeitos à questão do pecado. Mas o que isso tem a ver com a MCM? Tem a ver que se nós entendemos que nós estamos todos debaixo de uma mesma comissão, que é o ID, a convivência com o outro, ela vai ser desafiadora, mas você tem as suas pessoas. Sabe o que eu chamo de as suas pessoas? Por exemplo, essa irmã que está com a mãozinha no queixo, você. Você tem amigas aqui? Tem pessoas ligadas a você. Tem algumas pessoas que você é mais chegada e que se aconselham com você? Você tem pessoas que te aconselham?
Então, as nossas pessoas são aquelas que Deus separa para que surja uma conexão e que através dela você abençoe e ela te abençoe também. Vou dar um exemplo. Congreguei com a irmã Joalice lá na PIB de Copacabana. Sabe o que me chamou a atenção nela? Eu a via de longe e eu ficava maravilhada que eu a via louvando ao Senhor com muita alegria. E um dia eu disse para ela: irmã Joalice, a sua alegria me toca. Eu amo ver a irmã adorando, louvando. A irmã Joalice mudou, passou por uma série de histórias, sumiu, não encontrei mais. Aí depois de um tempo a gente conseguiu se falar por Face, depois ela sumiu de vez. Um dia, eu estou lá no bairro, fui comprar um tecido que eu queria fazer uma roupa, com licença, de linho. Entrei numa loja, comprei o tecido. Comprei tecido para fazer 2 roupas, depois pensei assim, e agora, quem vai ser a costureira? Me veio na mente assim, Joalice, porque eu sabia que ela tinha um ateliê, mas na época de muito tempo. Nunca mais a tinha visto. Aí eu fui dentro da loja, ainda falei com o vendedor, eu fui para o Instagram, aí procurei no Facebook, achei lá a irmã Joalice. Procurei, entrei em contato, consegui falar com ela. Nós voltamos a conversar. Cada vez que eu vou lá, seja por que motivo for, Deus ministra o meu coração através da vida dela. A gente conversa. Então são conexões que independem do tempo e do espaço. Deus tem um propósito para você nas suas relações. Às vezes aquelas pessoas difíceis são as necessárias para Deus formatar o seu caráter. Então fique atento às pessoas que estão ao teu redor. Fique atento. Tenha essa ideia de que você precisa estabelecer pontes e você é a ponte que alguém precisa. A sua linguagem é adequada para alguém, não para todos. Então, como mensageira do rei, eu fui uma mensageira do rei, né? A gente levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Cheguei a visitar acampamento no Sítio do Sossego. A gente ia para o acampamento. Alguém aqui foi acampamento no Sítio do Sossego? Era uma maravilha, né? Um estilo, um modelo americano na época, né? As cabines com nomes de animais. Tudo isso marcou o meu coração. Depois havia, eu me lembro, né, dos cultos, das meninas que ficavam noivas e casavam, tinha a cerimônia da Bíblia Branca, tinha o hall de bebês, toda aquela designação, tudo isso marcou a minha história. E depois de muito tempo, quando eu entrei na faculdade, houve uma época da minha vida em que eu me afastei do Senhor por 12 anos. Mas tudo aquilo que havia sido guardado em mim, se movia. Eu me lembro que assim, uma vez, eu viajando para a região dos lagos, estava passeando, durante a semana tudo bem, nas férias. Quando chegava no domingo, podia estar indo para a praia. Quando eu via os irmãos indo para a igreja, ali o domingo acabava, o meu coração se apertava. Era aquele aperto. E depois de 12 anos, o Senhor me trouxe de volta. Quando eu falei mulheres da igreja, ali tem uma foto que obviamente não vai dar para ver, mas eu sei que eu estou por ali, né, abaixadinho, uma coisinha, um pontinho ali, sou eu. Na frente da congregação da igreja onde nós congregávamos com um grupo de irmãos, aonde a gente já tinha um trabalho de ensino da palavra, onde eu já era afetada por essas ministrações. Ali eu tenho um grupo de mulheres. Aquela senhora, né, a terceira da direita para a esquerda, a terceira é a minha mãe. E ela está ao lado de uma irmã, a irmã Ruth Camargo. No tempo em que eu me afastei da igreja, ainda existia naquele tempo a exclusão de membros. E eu cheguei a ser excluída porque me afastei, não ia mais. E aí muitas pessoas, às vezes, quando encontram alguém que está fora, resolvem também fora não falar mais. E foi a atitude de muitos. E essa irmã ali, irmã Ruth, toda vez que ela me encontrava, ela me abraçava e quebrava o meu coração. Então, ela movia. E isso, hoje, me faz entender, quando eu vejo um jovem afastado, em qualquer condição, eu sei, se Deus fez comigo,
pode fazer com ele também. Quem sou eu para fazer qualquer tipo de crítica? Então, a sua visão, a sua atitude com alguém que se afastou, com alguém que saiu, ela é definitiva para mostrar que o reino permanece dentro dele e que o Deus que o salvou e resgatou pode usar a sua vida para trazer de volta. Aqui ao lado, eu tenho uma reunião de 3 anos atrás. Se der para perceber, essa senhora clarinha aqui no meio, de vestido coral, foi minha líder de mensageiras do rei, fazendo 86 anos de idade. E ali estávamos 3 do grupo de mensageiras que puderam estar com ela nesse dia. Lembranças e amizades e vínculos que a gente tem até hoje. Eu tenho um grupo de amigas, até uma que congrega comigo lá na Pibicopa, e um legado que ficou. A interrogação: o que tem a ver onde está teu Eliseu? Eu queria agora abrir, vou ler aqui, em 1 Reis 17. Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias, o tesbita, um homem estranho, diferente, um profeta que definiu um modo novo no serviço profético, alguém que obedecia integralmente ao Senhor. Ele gerou um marco, gerou uma trajetória. Surge do nada, nessa passagem aqui, tem a sua trajetória com uma palavra onde aquilo que Deus falava com ele e ele falava se tornava verdade. Um homem que ousou fechar os céus segundo a direção que Deus deu para ele. E esse homem tem uma trajetória de luta, de desafio, profetizando e, acima de tudo, obedecendo a Deus. Alguém gostaria de receber assim um pedacinho de carne trazida por um urubuzinho? Você comeria um pedaço de carne se um urubu viesse trazendo um pedacinho de carne para você, um sanduichinho de carne? O corvo é mais ou menos um primo do urubu, né? É um priminho do urubu, também gosta de uma carniça. E Deus gosta, né? Eu digo que o Senhor tem um senso de humor bem, né? A pessoa numa dificuldade lá e o alimento para ele vinha um sanduichinho de pão com carne trazido por um corvinho, e acho que não era embrulhado em papel alumínio, porque não tinha naquela época. Então, acho que vinha mesmo, né, ou no bico, ou na patinha, não sei como, mas ele recebia aquele alimento, a água era do riacho, até que a água secou. Aí Deus falou: agora Elias, vai ficar tudo ok, vou te mandar para a casa de uma viúva. Ele deve ter chegado a mão, deve ser rica essa viúva, né? Deve ter recursos, deve ter bastante dinheiro. E ele chega lá, ele tem que manifestar mais uma vez o poder de Deus para ele poder se alimentar, e ali ele fica muito tempo. Mas, e aí? O que isso tem a ver? Agora, eu vou para 2 Reis 2:1. Não é aqui, só um instantinho. Segunda Reis 2:2. Eliseu é sucessor de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram:
Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens, no versículo 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas. Elias é levado ao céu. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Elias apareceu, cumpriu o seu ministério, mas havia alguém que o observava. Havia o seu moço o acompanhando, alguém que viu aquilo que Deus fez na vida, através da vida de Elias. E Deus respondeu ao pedido que Eliseu fez. Eliseu operou muito mais sinais e prodígios da parte de Deus do que o próprio Elias, não medindo grandeza. E a pergunta que eu fiz no início: onde está o teu Eliseu? Quem é a pessoa que está observando a sua vida e que através daquilo que você ministra vai encontrar um legado e vai poder cumprir a obra do Senhor de uma forma melhor do que você tem feito? Não porque seja maior ou menor, mas porque aquilo que você vai deixar sobre ele é unção do Senhor, é ensinamento, é uma vida de testemunho e de exemplo. Então, mulheres, vocês têm um legado. Quantas mulheres passaram por perseguição? Eu li o caso da esposa de um pastor de Niterói, que no início do século, eles foram perseguidos, o marido foi preso, e ela não abriu mão de acompanhar o marido. Eles chegaram a receber pedradas, ela também foi atingida. E a gente tem situações diversas que os nossos irmãos passaram para que o evangelho chegasse até nós. A pergunta de hoje é que você se pergunte: aonde está o teu Eliseu? Como a sua vida vai marcar a vida de outros? Eu sei que essas mulheres têm um legado, elas têm deixado uma herança, elas têm feito ensinamento. Que o Senhor possa nos ajudar a cumprir e a buscar para quem eu vou deixar um legado. Quem é o jovem com que eu estou caminhando? Eu não sei se o meu tempo já se esgotou, mas eu queria falar só mais um minutinho. Posso? Me perdoem. Irmãos, uma das coisas que eu com 70 mais um, a gente às vezes começa a achar que na sua geração, que você sabe mais, que você tem experiência. A nossa geração é incomparável. Essa geração que viu a mudança do século, não vai ter mais outra geração como essa. Mas o que acontece? Se nós perdermos o que a nova geração tem, a gente vai estacionar e congelar. Eu preciso aprender e andar com gente jovem. Eu procuro me aproximar de criança. Eu tenho um amiguinho, neto de uma amiga minha, que tem 3 anos, e ele é meu amigo.
ele quer me botar para pular na cama da avó. Quando a gente se relaciona com as pessoas de faixas etárias diferentes, a gente é ministrado por Deus através da vida desses jovens. Se você encarar o jovem como uma ameaça, por exemplo, se eu encarasse um jovem como uma ameaça, eu não mexeria no celular, não faria o que eu preciso fazer. Eu lembro que quando começou o Facebook, o meu sobrinho, eu trabalhava com adolescentes, e aí não mexia, né? Tinha até um computador que usava para trabalho com muito sufoco. Aí eu pedi o meu sobrinho para fazer lá, né, um perfil para mim. Na época ainda era Orkut. Era Orkut, era antes do Facebook, era Orkut ainda. Aí meu sobrinho fez um perfil para mim. Então ele me ajudou. Sabe por que eu fiz o perfil? Porque eu queria colocar os meus adolescentes no grupo, me enturmar com os adolescentes que eu trabalhava, para saber aonde eles estavam andando, o que fazer, qual era a linguagem, porque eu precisava me comunicar com eles. Então, uma vantagem, eu já fui chegando. Quando veio o Facebook, aí eu achei os alunos, meus alunos, que eu trabalhei 30 anos na educação, então eu tenho uma quantidade enorme de alunos no meu grupo de alunos. E agora, a gente precisa se apropriar das novas linguagens, para a gente não ficar congelado no tempo. Você precisa aprender, sim, a mexer no celular para fazer a sua conta bancária, para resolver as suas coisas, para ter autonomia. Nós não podemos congelar, irmãos. E a nova geração, eles têm muito a nos ensinar, não só na parte da internet, da informática, dos recursos modernos. Eles são instrumentos de Deus. Samuel não corrigiu lá, não foi instrumento de Deus para Elias? Será que Deus mudou, só usa agora gente madura? Então, você tem que ficar atento. Todas as gerações são igreja do Senhor, elas têm que estar conectadas. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço aos irmãos. Eu, parabenizo essa jovem mulher elegante de 99 anos, porque as mulheres foram se transformando, se atualizando, estão aí lindas e contextualizadas, e nós glorificamos ao nosso Deus, porque a igreja do Senhor verdadeiramente é linda. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe os irmãos.